apresentação do professor André. Na sequência, passamos a palavra a ele, de modo que ele possa, enfim, desenrolar as ideias. E a gente vai fazendo a tradução, né, no momento que ele for apresentando as ideias. Obviamente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, ou qualquer questão que vocês queiram fazer, por favor, parem, perguntem, não deixem a ideia passar muito, senão depois a gente perde, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer os questionamentos ou para tirarem as dúvidas sempre que julgarem necessário, tá bom? Então, passo a palavra à professora Aline. Então, bom dia, oficialmente. Tem vários estudantes aqui da disciplina, né, de psicologia. Tem vários estudantes aí online, né? Não sei quantos agora que buscaram. Tem 20. A Natália também está ali? Então tá. A gente tem estudante do PPGE também, a Carla do PPGE, a Natália do PPGE está pelo Meet. Letícia. A Letícia está na Itália, né? A Letícia está na Itália, também está pelo Meet. A Lisa, que é estudante italiana, na verdade, a Lisa é da Unimore, que é a mesma universidade do professor Andréia Zilli, está com a gente um ano aqui, com um intercâmbio, com financiamento Erasmus+, então está com a gente aqui na universidade. E eu queria, primeiramente, agradecer ao Andréia Zilli, o professor Andréia Zilli, que aceitou, né, estar conosco aqui no Brasil, na UFSCar, como professor visitante estrangeiro, com financiamento da CAPES, que é um programa de internacionalização, que envolve os programas de doutorado da nossa universidade, no nosso caso, é o programa de doutorado em educação. Então, ele vincula-se a Carla, a Letícia, que está na Itália, com tutela com a Fundação Regis Children, a Natália, que vai para Roma em janeiro, também com tutela. Então, esse programa de doutorado do PPGE, para quem faz a pedagogia, saiba que a gente tem um PPGE com mais de 50 anos de vida. Né? Bom, o professor André, rapidamente eu vou apresentá-lo e passar a palavra a ele. Ele é docente da Unimore, que é a Universidade de Modena, em Reggio Emília, sede de Reggio Emília, do Departamento de Educação e Ciências Humanas. O setor científico disciplinar dele é a área de pedagogia experimental. É importante esclarecer isso, porque quando nós falamos de pedagogia experimental, vocês podem ter a ideia de um percurso comportamental em nível de teoria. Não é, tá? Significa que a área do professor Andréia Zilli é a área de pesquisa científica empírica no campo educacional. Tá? Então, os termos são importantes porque tem termos que são, para nós, referências de outras ideias, não é o caso. Tá? Doutorado de pesquisa em ciência humanística pela Unimore, licenciado em ciências da formação primária, que seria a nossa área aqui, né, de educação básica, pela Unimore, licenciado em letras pela Universidade de Bolonha, professor de escola primária, de 2013 a 2019, pesquisador na Faculdade de Ciência da Formação na Universidade de Bolzano, docente da área de estágio pela Unimore, na Unimore, na Gemira, no curso de ordem magistral em Ciência da Formação Primária. Eu e o André, a mesma disciplina. Tá? Eu aqui, ele lá. Também é docente de uma disciplina muito interessante, que se chama Metodologia da Pesquisa Educativa, com conteúdo específico para a primeira infância, no curso de licenciatura em Ciências da Educação para creche e profissionais sociopedagógicos. Tá? Docente de uma outra disciplina que se chama Projetação e Avaliação no Contexto Educativo e Formativo, um curso de licenciatura magistral em Ciência Pedagógica, co-orientador do curso de doutorado da Regis Children, que é justamente o curso que a Carla faz a cotutela do diploma e a Letícia, que está online, faz a cotutela do diploma, que é uma parceria entre a Unimore e a Fundação Regis Children, tá? Que sustenta também, para vocês entenderem, o Centro Internacional Ordinal. Trabalha como docente nessa área de dificuldades de aprendimento, né, de diferenças e dificuldades de aprendizagem,
um curso de licenciatura magistral, né, um curso de ciência da formação primária na Universidade de Bolzano. Na área de pesquisa, atua com temas como reprojetação do espaço educativo, com atenção particular ao tema da inclusão, a conversação na escola da infância. Participa de um grupo de pesquisa, que é o uso da discussão na construção do conhecimento disciplinar, junto à Sociedade Italiana de Pesquisa Didática. Membro do Centro de Pesquisa, ensinantes, professores e inovação didática do Departamento de Educação e Ciências Humanas, na Unimore, sede de Reggio. Membro ordinário da Sociedade Italiana de Pesquisa Didática, membro ordinário da Sociedade Italiana de Pedagogia, membro ordinário da Sociedade Italiana de Pesquisa Educativa e Formativa, e participou de uma atividade de investigação, de avaliação do projeto Faro Escola, da Fundação Reggio Children. Então, aproveitem o professor André Zink. Aproveitem muito. Façam perguntas, a gente vai ajudando com a questão do italiano. A Lisa, que tem influência no português, que é italiana, tá? Então, ela tem os dois idiomas com total fluência. Eu tenho vergonha de perguntar, marca nesse caderno que eu vou passar. Vai, escreve a pergunta, traz para cá, a gente converte, a Lisa ajuda, o Fernando, eu, e a gente faz com que o Andréia possa responder a dúvida. Não aproveitem a oportunidade, tá bom? Muito obrigada. Vai passando aí, conforme for terminando. Muito obrigada, Andréia, mais uma vez, viu? Na palavra. Bene. Allora, io parlerò in italiano, ma cercherò di parlare lentamente. In questo modo, più o meno, riusciamo a capire. Allora, io ho pensato di presentare oggi un lavoro a cui tengo molto, che è un lavoro di ricerca sulla conversazione, sul dialogo, sul linguaggio che si usa dentro la sezione della scuola dell'infanzia e dentro le classi della scuola primaria, ma anche abbiamo lavorato anche con la scuola secondaria. In Italia la scuola secondaria è divisa in scuola media e scuola superiore, quindi abbiamo fatto esperienze di questo tipo di ricerca con studenti di età molto diverse. Bem rapidamente, bom, Andréia, não sei se perceberam, eu vou falar em italiano, vou tentar falar de modo mais lento, para que todos possam ir acompanhando na medida do possível. Então, ele está falando que ele vai fazer uma apresentação. O que ele estava dizendo reflete basicamente o título da palestra dele, ou seja, ele vai falar sobre uma pesquisa que ele realizou, que diz respeito ao diálogo que vai se dando, né, no interior das escolas de educação infantil e também nas escolas de ensino fundamental, né? Então, envolve aí um conjunto bastante amplo de escolas, mas também de crianças com idades diferentes, né? Allora, la prima parte di questa lezione la dedico a spiegarvi, a darvi una visione di insieme delle maggiori tradizioni di ricerca che si sono occupate della interazione in aula. Quindi, nessa primeira parte, ele vai fazer resumo, né, uma apresentação mais geral dos principais modos de fazer pesquisa que dizem respeito, que envolvem a relação de interação no contexto de sala de aula. Ok. È questa anche una rappresentazione che possiamo leggere in ordine temporale. Quindi, nella storia della ricerca su questo argomento viene prima
interaction analysis, l'analisi dell'interazione. Questo è un modello di ricerca che ha le sue radici nella psicologia sociale e anche delle radici teoriche comportamentiste. Questo è molto diffuso negli Stati Uniti tra gli anni 20, gli anni 60, 70 del secolo Novecento. Bom, a figura que o André está apresentando, ele está pedindo que a gente olhe para a figura de modo temporal, ou seja, né, considerando do mais antigo para o mais recente. Então, o primeiro modelo de pesquisa diz respeito, né, à análise de intervenção, que é um modelo muito usado, né, nos Estados Unidos, principalmente, e que tem uma raiz muito forte. Comportamento é anche... L'efficacia dell'insegnamento è probabilmente il principale oggetto di questo tipo di ricerche. Ok. É um modelo que tem um viés bastante comportamental e que foca principalmente a eficiência ou a eficácia do professor. Con metodi prevalentemente quantitativi, quindi misurare il comportamento e mettere in relazione una variabile con un'altra variabile. La prima è il comportamento verbale dell'insegnante, la seconda è l'atmosfera della classe, no? L'atmosfera, il clima in aula e i risultati di apprendimento, quindi i risultati scolastici dei bambini. Questo in una prospettiva che va da una variabile indipendente a una variabile dipendente, misurare l'effetto, ok? Só um pouquinho antes, né, o período em que se vê com mais frequência essa pesquisa é ali do período da década de 20 até o início degli anni... Sì, ma è una tradizione di ricerca che è ancora viva, cioè dagli anni 20 in più. In avanti, sì. Dos anos 20 à frente, desculpa. Bom, é uma pesquisa que coloca, que tem um viés bastante quantitativo, ou seja, vai trabalhar com dados muito quantitativos, e que coloca, que busca medir, né, e colocar em confronto diferentes variáveis. Então, por exemplo, de um lado, né, a postura, né, o discorso dell'insegnante, no? L'efficacia dell'insegnante e il suo stile autoritario. Una variabile. È una variabile indipendente che può avere effetti su il clima della classe e anche sui risultati che hanno i bambini. A postura do professor, o comportamento do professor, né, o modo como ele se posiciona, de um lado, que é uma variável, em confronto com a sala como um todo, como a sala vai se comportando, né, que seriam aí duas variáveis que são colocadas em confronto, uma variável dependente, a primeira, e a outra independente. La cosa importante da dire di questa prima tradizione è che la differenza più grande che c'è tra questo tipo di lavoro e quello che invece è stato fatto dopo, soprattutto dagli anni 70, è che qui gli occhi del ricercatore sono puntati sul comportamento, non necessariamente sul linguaggio, sull'uso della lingua, su come si costruisce il discorso. Le cose scambiano quando diventa più importante, più diffusa la ricerca che ha una cornice teorica sociolinguistica, ok? As primeiras pesquisas, elas tinham um foco muito grande no comportamento do professor, né? E não no discurso, na narrativa.
Isso vai mudando aos poucos, na medida em que surgem, né, vão tomando forma outras áreas, né, né, outros campos de conhecimento de pesquisa, como, por exemplo, né, a linguística. Sì, la linguistica si è interessata molto al discorso, al modo di parlare degli insegnanti e degli studenti dentro la situazione scolastica e l'ha studiato da diversi punti di vista. Quindi, do ponto de vista a linguística tem um interesse muito grande no discurso, né, no modo de falar, né, tanto dos estudantes quanto dos professores, né, ou seja, como essa narrativa vai se construindo no contexto da sala de aula. 2 esempi. Sono stati fatti molti studi pedagogici, ma con visione linguistica, per confrontare il linguaggio che viene usato a casa e il linguaggio che viene usato a scuola. C'è una grande tradizione di studi su questo argomento. Ele está fazendo um exemplo, né, desse modo de intervenção da linguística, ou seja, vários estudos foram feitos, enfim. E um exemplo pontual diz respeito a um estudo que coloca em confronto a linguagem, né, que vem de casa, aquela linguagem que as crianças, né, narrativa que a gente traz de casa, com a linguagem que se encontra no contexto da escola, no contexto da sala de aula. Questo argomento è stato molto importante per capire in che modo il linguaggio influenza i risultati scolastici dei bambini. I bambini che provengono da minoranze linguistiche, i bambini che provengono dalla classe operaia e storicamente hanno avuto maggiori difficoltà a scuola. Uno dei motivi di questa difficoltà è che gli standard di linguaggio della scuola, ma anche i modi di parlare della scuola non corrispondevano a quelli della loro cultura o della loro classe sociale, ma a quelli della classe media. Vou tentar resumir, tá, gente? A ideia geral. Esse tipo de estudo ele é importante porque ele ajuda a compreender os efeitos da linguagem sobre o processo de ensino e aprendizagem, sobre aquilo que vai acontecendo na escola. Então, há uma diferença muito significativa, né, entre a linguagem que é usada no contexto escolar, que está chamando de standard, uma linguagem mais formal, mais, né, com aquela linguagem que se vive fora da escola, na casa, no contexto social no qual essas crianças vivem. E a grande questão que se percebe é que não há uma consonância, né, entre esses dois contextos de linguagem. A linguagem que é usada na escola é muito distante daquela linguagem que se usa ou que se vive no contexto fora de escola, na casa, na rua, enfim, nos contextos sociais fora de escola. Ora, anche da questo genere di riflessioni nasce una tradizione di ricerca, ma anche di pratica didattica che oggi è molto viva. Ci sono 2 cose che a un certo punto si uniscono. Una è la riflessione, lo studio del linguaggio a scuola. L'altra è la teoria socioculturale di Vygotsky sul rapporto tra la parola e l'apprendimento. Quindi, quando queste 2 cose si incontrano, ed è la tradizione di ricerca dove lavoro io fondamentalmente, quindi attenzione per il linguaggio e teoria socioculturale Vygotsky per come funziona l'apprendimento in rapporto con il linguaggio,
allora si ragiona sul modo in cui nella scuola si può costruire l'apprendimento lavorando con il dialogo. Quindi, scusate. Não, tranquilo, não problema. As pesquisas mais recentes, né, que se voltam ao estudo da linguagem, centrada no contexto escolar, no momento tem buscado unir duas questões que se consideram importantes para poder entender melhor essa relação, né, que se dá, né, no que tange à aprendizagem. Então, de um lado, você tem, né, um apoio na teoria sociocultural, ou seja, em Vygotsky, fundamentalmente, nos autores que compõem essa base, e de altro... Per esempio, Courtney Kasdan è un altro autore molto importante in questa tradizione. Teoria crítica. Sì, sì, sì. Enfim, e as teorias críticas no sentido mais amplo, né? A seconda parte ovviamente. Allora, diciamo che gli studi che si fanno in questo contesto riguardano il modo in cui il dialogo in classe può favorire l'apprendimento per tutti. Perfeito. E a ideia, a partir desse aporte, né, envolve, né, a teoria vygotskiana e em apoio às teorias críticas, o foco se centra no diálogo e partindo do princípio de tentar compreender como o diálogo que vai se construindo no interior da sala de aula pode favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Tra i punti di riferimento teorici di questa tradizione di ricerca, uno dei più importanti è sicuramente Paulo Freire e la pedagogia del dialogo, sicuramente. Um autor importante, fundamental dentro do conjunto teórico é Paulo Freire, né? E aí ele cita aqui a obra, né? E c'è un concetto, io credo, fondamentale di Freire, che fa la differenza tra un dialogo in classe dove tutto il potere è nelle mani dell'insegnante e una situazione democratica. Il primo comportamento di chi vuole dialogare è ascoltare. Ascoltare significa che dentro la classe tutte le lingue, tutti i modi di esprimersi che hanno una connotazione diversa, sociale, culturale, devono avere piena cittadinanza. Ele chama atenção para um conceito importante do Paulo Freire, né, que penso conhecido de todos nós, que é, né, a ideia da dialogicidade. Ele faz esse exemplo, né, pensando no contexto da sala de aula, em que normalmente se parte do princípio que todo o poder está nas mãos do professor, em confronto com uma perspectiva que deveria ser mais democrática. Bom, aí ele chama atenção. Para se pensar em diálogo, numa condição real de diálogo, o primeiro aspecto importante de quem, né, no caso do professor, que é quem, em tese, tem a autoridade, tem o poder na mão, é a condição de escuta, ou seja, ele tem que estar disponível para escutar aquilo que está sendo posto, né, pelos estudantes. Ok. Se ci sono domande io mi fermo un attimo, altrimenti faccio un altro pezzo. Senão ele vai adiante. Pode fazer. Eu perdi um pouquinho quando você falou nas pesquisas recentes, tem buscado dois pontos, a teoria de Vygotsky e a outra... As teorias críticas. Aí Paulo Freire, por exemplo, enfim, aí você tem vários expoentes aí das teorias críticas. Aquele livro, Pedagogia do século XX, Uhum. aquele livro, para nós, no Brasil, há uma obra, um livro, Andréia, que é uma pedagogia
Pedagogia do século XX. Uhum. Essa obra vocês têm que estudar, porque o que ele está falando está tudo ali. São as pedagogias críticas que vão evidenciar esse certo distúrbio entre uma linguagem de poder, que é a linguagem que, classicamente, no sentido das pedagogias tradicionais, está posta no professor ou na professora, e uma hierarquização desse discurso em relação aos conhecimentos culturais que as crianças portam na sua vida. É isso que o professor Roberto está dizendo. Há um problema didático. Esse problema didático afeta a aprendizagem. Por quê? Porque há uma hierarquia posta na linguagem do professor ou da professora que não reconhece os pertencimentos culturais, inclusive de linguagem, das crianças. É um distúrbio didático, porque não há uma comunicação real, não há um diálogo, não é dialógico. Porque pensem em crianças, por exemplo, aqui no Brasil, Andréia, de área rural. Então, elas têm um pertencimento cultural de contexto rural de vida que a escola urbana não reconhece, não valoriza. Então, todo esse pertencimento cultural que elas trazem para a sala de aula, o professor diz, não, mas isso não está correto, isso não é uma cultura, como ele diz, uma cultura standard. Se a gente lê o Vermeer Calça-Pinho, ele faz isso também, uma cultura standard. Tá? Pode perguntar, não quer perguntar. A minha pergunta é o encontro do que a professora comentou, que era se a associação da psicologia sociocultural com as pedagogias críticas é para aproximar as linguagens. É para resolver o problema, né, André? Hai capito? La domanda, Non del tutto forse. la domanda riguarda il legame tra la psicologia e le teorie critiche. Cioè, perché si fa questo? Qual è l'intenzione di questo legame, di questo lavoro insieme? Sì, il motivo per cui si fa riferimento a autori diversi, che si sono anche occupati di cose diverse in anni molto diversi. Vygotsky, Unione Sovietica, anni 20, 30, Paulo Freire, Brasile, ok? Anni più avanti. Facciamo riferimento ad autori anche lontani nello spazio e nel tempo per prendere da ciascuno di questi autori degli elementi importanti. Dentro Vygotsky io trovo le ragioni fondamentali per lavorare molto dentro la scuola con il dialogo, la discussione, creare un problema e cercare la soluzione attraverso la discussione. Non è soltanto una cosa che sta fuori dalla mia testa, è una cosa che quando io la faccio insieme agli altri, ragiono attraverso le parole, questa cosa che imparo parlando con gli altri fa sviluppare la mia capacità di pensiero. O in altre parole, quel discorso, quello scambio comunicativo che io ho con gli altri nella situazione sociale, secondo Vygotsky, viene interiorizzato, cioè ricostruito nella mente del bambino come una capacità di pensiero, di ragionamento che è diventata superiore rispetto a prima grazie alla interazione sociale. Questo è fondamentalmente il motivo per cui si fa riferimento anche a Vygotsky. È bastante coisa, vamos ver. Vamos lá. Bom, a primeira ideia que ele apresenta é assim, de fato, vai se buscar ou em autores diferentes, não divergentes, obviamente, caminham numa mesma direção, obviamente, né, que foram construindo as suas ideias em momentos históricos diferentes, mas que, de alguma maneira, contribuem
para o entendimento de toda essa dinâmica, tal como falava a professora Aline. Ele dá o exemplo, então, ele cita Vygotsky de um lado, anos 20, 30, 40, e depois o Paulo Freire um pouco mais à frente, como autores que são distantes temporalmente, mas que, de alguma maneira, trabalham ou convergem para entender o problema. Aí ele traz a questão do Vygotsky, ou seja, em que a ideia basicamente a ideia da possibilidade de você, ele vai trabalhar um pouco a ideia da zona proximal de desenvolvimento, né? Como um espaço-tempo em que se pode, à medida em que vai se falando, né, se conversando, colocando as ideias, apresentando as palavras, a possibilidade de você ir avançando, né, em relação ao domínio da linguagem, né, a ampliação e aprofundamento da linguagem, tanto no que diz respeito ao domínio, né, linguístico das palavras, como propriamente dos conceitos que envolvem toda essa dinâmica do discurso, do diálogo, da conversa com as outras pessoas. Né? Resumidamente, é mais ou menos isso. O conceito de interação. Conceito de Se interação. você vai olhar pela psicologia sócio-histórica, o conceito de interação é importante. Esse conceito de interação na prática, você estabelecer uma discussão em termos dialógicos com aquela criança, por exemplo, propondo um problema e desencadeando a ela um apoio quando ela precisar para resolver aquele problema. E isso desencadeia um outro conceito que o Vygotsky vai dizer que é desenvolvimento psicológico. Quer dizer, as funções psicológicas superiores são desenvolvidas, que nada mais é que a inteligência pelo Piaget, né, Andréa? É a inteligência do Piaget, que é outro crítico. Quer dizer, as funções psicológicas superiores são desenvolvidas, a inteligência, a mente, né, o Vygotsky vai dizer, nessa propositura didática, que é colocar em diálogo com a criança numa real condição problemática para que ela possa superar esse desafio. Os problemas vão sendo postos e ela Para isso, você tem que reconhecer a criança nas suas culturas, né? Que aí fica dizendo, na linguagem que é dela, que vem da vida dela. E não que a escola impõe uma linguagem standard, dizendo a ela o que você traz da sua casa, o que você traz desses outros espaços socioeducativos que você pertence, não é válido para a escola, não tem valor para nós na escola. Eu só fazer uma questão, e também essa associação que o Sara falou, porque, embora não estejam de contextos diferentes, ambos bebem da mesma filosofia, que é a matéria de história dialética. Então, quando você consegue se alimentar a partir dessa filosofia, isso vai dar o que o professor já estava explicando sobre essa questão do que está externo passar para o que está interno, né? Esse processo de internalização que o Vygotsky vem apresentando. Então, é justamente esse diálogo, né? O diálogo que a criança está ali presente em sala de aula, que, a partir dos seus costumes, eles precisam estar dentro da sala de aula de uma forma que eles internalizem. Eu acredito que essa associação psicologia e história cultural, teorias críticas, é justamente pela essa base, mesmo filosófica. Derruba a hierarquia, né, Andréia? Perfeito. A hierarquia existente entre docente e estudante, bambino, a criança, ela é derrubada. Ela tenta superar essa hierarquia presente nas pedagogias tradicionais, as pedagogias eclesiásticas, por exemplo. da verticalidade para a horizontalidade. Exato. Tal como dizia Paulo Freire. Pedagogia bancaria. Esatto. Ma è molto importante quello che hai detto, è vero, cioè c'è una matrice filosofica che è il materialismo storico dialettico che accomuna questi autori, nel senso che in effetti anche Vygotsky ha lavorato con diciamo il pensiero di Marx e ha portato il materialismo storico dialettico dentro la psicologia. È una cosa ora un po' complessa. Se ci sono altre domande? Alguma pergunta? Ok, allora quello che cerco di farvi vedere adesso è un riassunto molto molto breve
di alcuni risultati della ricerca nel campo della pedagogia dialogica su cui molti studiosi sono d'accordo, ok? O André vai apresentar agora resumo, recortes, né, de pesquisas que foram realizadas no contexto da pedagogia dialógica. Allora, la prima cosa da dire è che negli ultimi anni sono state raccolte delle evidenze anche con la ricerca sperimentale del fatto che questo tipo di metodi non è soltanto migliore perché è democratico, ma è migliore anche perché produce risultati di apprendimento migliori. Di questo abbiamo raccolto tante evidenze sperimentali. Diversas pesquisas, diversos pesquisadores têm demonstrado que, sob diversos prismas teóricos, que esse modelo, né, de pesquisa, que essa metodologia de pesquisa, ela é significativa, porque ela apresenta resultados que são, de fato, significativos, né, que são importantes no que tange à compreensão, né, do processo tanto de ensino quanto de aprendizagem, né. Os dados são significativos, os dados são consistentes, ou seja, a pesquisa ela apresenta uma validade na produção de conhecimento que é reconhecida por, né, uma vasta gama di pesquisadores. Un'altra cosa su cui siamo molto sicuri è che il discorso dialogico dentro le classi scolastiche, il dialogo autentico, è molto raro, nel senso è molto raro. Funziona, ma non viene fatto, sostanzialmente. Uma outra questão que se tem muita segurança, a gente tem muita segurança para dizer isso, é que, embora se saiba, né, da importância do diálogo, do discurso dialógico no contexto da sala de aula, do quanto isso é importante e significativo para a aprendizagem, embora se saiba disso, na prática isso acaba não acontecendo. Ou seja, o discurso dialógico não é efetivamente presente no cotidiano da sala de aula. E questa cosa nel corso del tempo viene confermata da tanti studi fatti in paesi differenti. Robin Alexander, per esempio, è uno studioso britannico, ha fatto studi in Cina, negli Stati Uniti, in contesti del mondo molto diversi e ha riconosciuto sempre nelle classi scolastiche le stesse strutture del discorso. Ora vi faccio vedere di cosa si tratta. Então, existem várias pesquisas, né, em diferentes contextos, em diferentes países, que vão reforçando essa ideia de que o discurso, né, de narrativa dialógica, o discurso dialógico não se faz presente no cotidiano da escola, da sala de aula. Aí eles citam o pesquisador Alexander, que fez, enfim, desencadeou diversas pesquisas em vários contextos, Estados Unidos, enfim, e que vão reforçando essa tese de que, de fato, embora se saiba, ele é pouco presente. Concretamente, é pouco presente. E vou dar um exemplo. Perfetto. Una cosa che caratterizza il tipo di ricerca, per esempio, che faccio io, è concentrarsi su un livello di analisi micro, che è il singolo enunciato, e costruire a partire dall'analisi di questo livello micro una analisi del discorso che è fatto di ovviamente tanti enunciati e soprattutto si produce nella interazione. O tipo de análise que o André normalmente usa nas suas pesquisas vai partir sempre do olhar para o micro, né, para o enunciado singular, né, ou seja, para um aspecto muito específico da narrativa, muito focada em um ponto, em um contexto muito específico, a partir do qual depois se abre para uma compreensão, para uma análise mais ampla.
Ele parte sempre do micro, de uma narrativa específica, de um contexto narrativo específico, para pensar depois o todo, né, a partir da ideia da análise do discurso. Ecco, ora, questa cosa sono sicuro che l'avete già vista, che avete già sentito. Dentro la scuola, a partire dalle prime ricerche già negli anni 60, è stato riconosciuto che la struttura del discorso rispecchia i rapporti di potere che ci sono fra l'insegnante e l'allievo, ma oltre a questo, che è un problema che è legato ai ruoli diversi che loro hanno, c'è un altro problema. Se lo studente è sempre e soltanto una persona che risponde, quella persona non costruisce una sua autonomia, una sua capacità di iniziativa, e questo lo vedo anche dentro il modo in cui si parla nelle classi. É uma questão que já se discute desde os anos 60, 70, né, do ponto de vista da pesquisa, diz respeito à hierarquia que se observa na sala de aula, né, considerando que o professor sempre é aquele que tem o domínio da palavra, portanto, ele é sempre quem pergunta. Isso acaba gerando uma problemática, ou seja, se o aluno, se o estudante é sempre aquele que responde, ou seja, ele sempre responde a uma demanda feita, dificilmente ele vai conseguir criar condições para olhar para aquela situação de maneira crítica e criando o seu próprio olhar sobre os contextos e as situações e os problemas apresentados. Ou seja, ele está sempre respondendo, ele nunca é aquele que pensa, que avalia, que analisa, que toma a iniciativa, que questiona as situações. Ele nunca pergunta, ele responde. Todas as pedagogias críticas vão apontar. Se você quer um sujeito pensante, autônomo de pensamento, ele precisa perguntar, ele precisa problematizar, ele precisa analisar. Se ele só responde, ele não pergunta, ele não questiona. Entendem? Para isso tem que mudar essa hierarquia. Não dá para ter uma hierarquia, tem que ter uma horizontalidade. O professor pergunta, a criança também pergunta. Ok. Allora, ci sono alcuni studiosi che si sono fatti una domanda. Allora, quando nella scuola questa struttura così rigida, il professore governa completamente la conversazione, in alcuni momenti questa struttura crolla e si sviluppa un dialogo vero. Allora, quali sono le mosse di discorso, quindi le mosse di conversazione che aiutano a rompere questa struttura e quindi a far nascere una situazione di dialogo più autentico? Alguns pesquisadores têm se feito a seguinte pergunta, considerando essa estrutura de que o professor, normalmente, é aquele que tem o domínio da conversa, do diálogo, entre aspas, dentro da sala de aula, a conversa dentro da sala de aula. Mas que há um certo momento, apesar dessa estrutura hierárquica vertical, em algum momento essa hierarquia, essa estrutura se rompe e a partir daí nasce, de fato, um verdadeiro diálogo. E a pergunta dos pesquisadores se dá exatamente em relação a esse ponto. O que acontece, quais são os elementos, os fatos que se mostram presentes nesse processo que levam a essa ruptura, a tal ponto de possibilitar, né, a construção, né, o surgimento desse diálogo que ele está chamando de diálogo verdadeiro, que é um diálogo, de fato, onde há horizontalidade e não verticalidade. La ricerca
di cui vi presento molto in breve un risultato che è stata condotta negli Stati Uniti da Sarah Michaels e Catherine O'Connor nel corso di tanto tempo. E guardate, queste due studiose, per esempio, hanno cominciato il loro lavoro in una tradizione di ricerca che è quella della etnografia della comunicazione, quindi dell'IMSS, eccetera. Quindi siamo lontani dal comportamentismo di cui parlavamo prima. E queste sono studiose che pensano che è molto importante nella ricerca tenere dentro il contesto, però arrivano ad analizzare il discorso anche a livello micro. Ele está trazendo um exemplo de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, Michael O'Connor, justo, que, obviamente, consideram como importante compreender o contexto, mas também entendem que é importante focar, olhar para o micro, não só para o contexto mais amplo, né, o cenário, mas para o micro, as questões mais pontuais que vão acontecendo dentro desse contexto. As narrativas, né, diálogos que vão acontecendo dentro desse contexto. In particolare, se pensiamo a quello schema inizio, risposta, valutazione del professore, la loro attenzione si è concentrata sul terzo turno, sul terzo elemento. Se a gente retoma aquela estrutura que ele apresentou no slide anterior, né, que é da iniciação, a pergunta do professor, a resposta do aluno e a avaliação que o professor faz, né, da resposta dada. Então, aquela estrutura, iniciação, resposta, avaliação. Particularmente no caso dessa pesquisa, né, os dois pesquisadores, as duas pesquisadoras, focaram sobre o terceiro elemento, ou seja, sobre a avaliação, giusto? Sim, sobre a avaliação. Il dialogo autentico può nascere soprattutto quando questo terzo elemento non ha più una funzione di valutazione, ma svolge altri compiti dentro la comunicazione. Então, eles perceberam que o diálogo verdadeiro ele vai se constituindo a partir desse terceiro momento, ou seja, a partir da avaliação, quando esse momento ele não tem a efetiva função de avaliar a resposta do estudante, né? Mas ele vai criando outros problemas, outras, né, questões que levam a outros questionamentos. Che in breve sono questi, cioè nei loro studi queste due autrici sono arrivate a definire i modi di parlare, cioè i tipi di enunciato che possono servire per raggiungere questi obiettivi diversi. Per esempio, io desidero fare in modo che l'alunno, lo studente, esprima meglio il suo ragionamento, prosegua, vada avanti nel suo discorso. Non voglio che la comunicazione finisca con il mio giudizio, ok? Qual è la capitale della Francia? Parigi, bravo. Oppure le cose strane della scuola. Se tu vai per strada, incontri una persona, chiedi: che ore sono? Le 3. Grazie. A scuola, in seconda elementare, il professore chiede: che ore sono? Sta dando un compito. Vediamo se il bambino è capace di leggere l'orologio. Che ore sono? Le 3. Bravo. Non grazie. Ci sono dei modi, però, adesso questi sono esempi molto semplici, però queste studiose hanno fatto un lavoro interessante
perché hanno individuato un piccolo numero di mosse di conversazione che aiutano a fare altre cose con le parole e soprattutto mettono il bambino, lo studente, non nella posizione di chi semplicemente deve rispondere, deve indovinare quale è la risposta corretta. La risposta corretta è sempre dentro la testa del professore. Io devo indovinare, questo è il mio compito nella scuola. Ci sono modi di mettere il bambino in una posizione diversa da questa, ok? Aspetta um attimo, André. Bom, o André está apresentando aqui, é um extrato de situações ou questões que podem ser usadas, né, principalmente no espaço-tempo da avaliação, para provocar e gerar esse momento de diálogo efetivo. Isso depende muito, a depender de como você faz a pergunta, o tipo de pergunta que você faz, você tem um retorno que pode ser uma resposta objetiva direta, que é que ele está falando, né? Eu tenho que adivinhar qual que é a resposta que o professor quer, né? Ou eu posso, ao modo como eu faço a pergunta, gerar, provocar na criança, no estudante, enfim, um pensar sobre aquilo, de modo que ele consiga, então, aos poucos, chegar na resposta. A depender de como eu faço a pergunta, eu gero ou uma resposta muito objetiva, e é aquilo que eu quero saber, ponto final, morreu o assunto, ou eu levo esse estudante, essa criança, a pensar sobre aquilo. Essa é o ponto aqui de argumento do André. Claro que a segunda ideia é a que provoca, né, a estruturação de um diálogo verdadeiro, ou seja, uma troca, né, mais horizontal, em que vai se buscando a resposta para aquele problema posto. Não é necessariamente o que o professor acha, mas o que é construído no conjunto. Scusa. Una delle mosse che aiutano a costruire la conversazione, ma anche la relazione, è sicuramente quella che loro chiamano in inglese revoicing. Allora, vi faccio vedere un esempio di questo che è più chiaro, perché qui ho sbagliato, non ho fatto la traduzione. Eccolo qua. Então você está dizendo... Então você está dizendo... In questo modo, facendo questa mossa, l'insegnante fa due cose insieme. La prima, dimostra attenzione a quello che il bambino dice, dimostra che ha ascoltato, che lo accetta, non giudica, accetta. L'altra cosa che fa è, io come professore restituisco a te quello che io ho capito. In questo modo tu sei incoraggiato a andare avanti. Se io ho capito male tu mi puoi correggere, ma è stato dimostrato che fare questa cosa qui, che sembra una mossa in sé poco importante, no? Io sto ripetendo quello che il bambino dice. In realtà si è osservato che ripetere, restituire al bambino quello che lui dice svolge almeno due funzioni. Lo incoraggia a proseguire nel suo ragionamento e per tutti gli altri bambini concentra l'attenzione su quello che un compagno ha detto. Pensate a certe situazioni dove, per esempio, un bambino non ha ancora la capacità di esprimersi bene nella lingua che si usa in quella classe. Il professore restituisce, cambia un po' le parole, in questo modo quello che il bambino ha detto, anche se lui ancora non è capace di usare bene quella lingua, diventa il centro dell'attenzione per tutti i compagni capiscono quello che lui ha detto. Então ele está chamando a atenção para o terceiro elemento, o número 3 aí, né? Então você está dizendo
como um exemplo, né, daquele conceito que ele havia falado no slide anterior, indicando duas questões aí, né, em relação a esse modo de conduzir a conversa, o diálogo com a criança. A primeira é o fato de que quando você se coloca nessa posição e você diz, né, indica para a criança que você está prestando atenção no que ela está dizendo, ou seja, você valoriza o que ela está falando, acho que essa é uma primeira questão. Você reconhece e acolhe aquele pensamento, então esse seria o primeiro elemento. E, num segundo momento, você reforça a narrativa apresentada pela criança. Né? Quando você diz, então, você estava dizendo, e dá oportunidade à criança de confirmar ou não aquilo que você entendeu do que ela estava dizendo. Mais ou menos claro, gente, essa segunda parte? Nesse segundo momento, além de você criar esse espaço de diálogo, em que a criança pode confirmar ou não, acrescentar, não, professor, não foi bem isso, foi aquilo, você também possibilita que as outras crianças, os outros estudantes, compreendam ou tenham acesso àquela ideia apresentada. Isso pode ser bastante interessante, dizia o Andréia, quando, por exemplo, uma criança que ainda não tem um domínio total daquela linguagem, das palavras, não consegue se exprimir adequadamente. Quando o professor faz esse movimento, né, ajudando a criança a apresentar a ideia, ele também permite que os outros companheiros consigam entender aquilo que o colega estava dizendo, de um modo mais claro e eficiente, sem impor a ideia, né? Ou seja, apresentando a ideia e pedindo que a criança ajude a confirmar enfim, a apresentar o que ele estava dizendo. Eles vão ter o que é encorajamento. Isso, exatamente. Encorajar a criança a se expressar e valorizar essa ideia, e, ao mesmo tempo, esse agrupamento infantil, a partir do momento que também compreende e acolhe essa ideia da criança, pode, inclusive, numa perspectiva de vigorosa, ajudar essa criança a tentar se expressar melhor. Mas é encorajamento. Esatto. E questo è un aspetto. Attraverso questo tipo di mosse, di movimenti, di conversazione, la cosa differente è che lo studente rimane il responsabile delle sue parole e del suo ragionamento. È responsabile anche dal punto di vista della qualità del ragionamento. Ci sono alcune mosse, vedete per esempio numero 5, numero 6, sono mosse che sono importanti per abituare, per creare una cultura anche dentro la classe dove si ragiona insieme, ma il ragionamento ha delle qualità. Se io faccio un'affermazione, io spiego la ragione per cui lo faccio. Questa è una cosa che la scuola può insegnare al bambino. Purtroppo il mondo adulto a volte, anche per esempio il dibattito pubblico, spesso manca molto da questo punto di vista. Sentiamo spesso fare affermazioni senza giustificazione. Purtroppo ci siamo abituati a questo modo e quindi, per esempio, riceviamo le fake news senza problema. La scuola ha anche il compito di abituare il bambino a dire: ok, ragioniamo insieme, quale è la ragione, qual è la giustificazione di quello che tu affermi, di quello che tu dici. Esse modo de conduzir, né, diz o Andréia, é importante porque coloca a criança, o estudante, a condição de ser responsável por aquilo que ela está dizendo. Ela passa a ser sujeito dentro do processo e, como sujeito, ela é responsável por aquilo que ela está apresentando e,
mais do que isso, é preciso que aquilo que se diga tenha consistência, tenha, né, tenha razão, né, que é a ideia do racionamento, ele está dizendo aqui, tá? Acho que essa é uma primeira questão. Então, ele chama atenção para os itens 5 e 6, como exemplos, né, desse processo em que a criança vai apresentando a ideia, vai justificando o porquê daquela ideia, daquele pensamento, e isso possibilita, no diálogo, né, coletivo, que aquela ideia se fortaleça, se aprofunde, se amplie e assim por diante. Ele chama atenção, né, que hoje em dia é muito comum, né, ele fala até dos discursos políticos aqui, né, a gente está no momento político hoje no Brasil, das prefeituras, dos discursos políticos, né, dos comícios, em que se apresentam as ideias, mas ela fica aquela ideia solta, você não tem uma clareza, uma justificativa, uma concretude daquilo que está se dizendo. Né? É a palavra solta no ar, né? Sem muita pega. E que a gente, no contexto da escola, a gente precisa buscar evitar esse tipo de situação, ou seja, comprometer a criança com aquilo que ela está dizendo, né, de modo que ela se veja responsável, né, e consiga justificar o seu pensamento e as ideias que ela está apresentando. Ecco. Ultima cosa molto rapida che vi faccio notare di questo modello, di questa proposta, è che l'obiettivo, forse quello più difficile, probabilmente l'obiettivo più alto, è questo ultimo: abituarsi a pensare con gli altri, insieme agli altri. Questo significa non solo ascoltare gli altri, ma anche capire quando si è d'accordo, ma non avere paura del conflitto, non avere paura anche del disaccordo. Anzi, e questa è una cosa che, nella mia esperienza personale, la scuola ha una grande paura del conflitto. Se si discute in classe, due studenti dicono cose diverse, l'insegnante arriva a dire no, non discutete. No, al contrario, discutete, va bene anche quando non siamo d'accordo. La cosa importante è sapere che questo conflitto non è personale, non è tra le persone, è un confronto di idee. Questa cosa qui, di cui la scuola ha quasi paura, è invece una delle cose più importanti che può fare e favorire. Está chamando a atenção para o último item, para o 9, que é o mais importante, né, dentro da estrutura, né? Então, explorar o que a outra pessoa está querendo dizer. Então, a ideia desse diálogo, né, coletivo, esse diálogo entre as crianças, entre si, né, das crianças entre si. Como elemento importante, inclusive, para o crescimento, para o fortalecimento do pensamento e do crescimento pessoal de cada criança. Então, ele chama atenção, por exemplo, que uma questão que é muito forte, né, quando você se coloca nesse diálogo, são situações de conflito, né, de ideias, de pensamentos. Então, e que, normalmente, a escola, né, como ele diz, tem medo dessas situações de conflito dentro de sala de aula. Né? Então, quando acontece duas crianças, dois estudantes estarem discutindo, né, debatendo um assunto, discutindo, cada um pensa uma coisa, ou seja, gera uma situação de conflito, a tendência é que o professor apazigue a situação e encerre a discussão, encerre, entre aspas, o conflito posto. Ele está dizendo que esse não é o melhor caminho, é o caminho mais adequado, muito pelo contrário, né? A gente tem que, na verdade, fazer com que as crianças entendam que essas situações são necessárias, são importantes, são espaços em momentos de crescimento, né? Mesmo que as ideias, né, não sejam, enfim, as mesmas, cada um pense uma coisa, cada um pense de modo diferente sobre um determinado assunto. Mesmo que isso aconteça,
isso não pode ser levado como um problema, não pode ser reconhecido como um problema. Pelo contrário, isso deve ser valorizado, deve ser colocado como elemento a ser... enfim, acho que a expressão é valorizada mesmo dentro do processo aí de domínio, de aprendizagem. Deixa uma atenção para uma coisa, isso não é pessoal. Exato. Quando as crianças entram em conflito por um debate de ideia, Isso é importante. isso tem que ser tomado como elemento pedagógico e não um debate pessoal. Exato. Porque, veja, senão vocês podem confundir com uma proposta assim. Bom, as crianças estão até em ato de violência. Não é isso. Andréia, entre si, por uma questão, por uma ideia, tá? Então, a professora vai lá, o professor vai lá e suspende. Então, veja, isso que ele está dizendo não tem relação com um aspecto pessoal. Quer dizer, isso não é pessoal, por isso que isso tem que ser valorizado. Tá? A gente pode pensar isso como um debate de ideias, né? Sobre um determinado assunto, cada um vai apresentando a sua ideia, vai se constituindo um conhecimento coletivo em relação àquela ideia, mesmo que esses conhecimentos, essas ideias não sejam Ele convergentes. não está valorizando que os conflitos pessoais sejam mantidos, não é isso. É isso, exatamente. Então, não está no nível pessoal, está no nível das ideias, né? Do debate, dos conflitos que são gerados no debate de ideias. De um conhecimento. Conhecimento. Determinado tema, determinado problema. É isso. Ecco, ultima cosa che dico su questo modello è che il fatto di essere molto semplice aiuta a usare questo tipo di modello nella formazione degli insegnanti, perché è estremamente semplice, propone anche degli strumenti fatti di mosse di conversazione di cui l'insegnante può abituarsi a fare pratica, esercitarsi ad utilizzarli nella situazione concreta della classe. É um modelo bastante simples, né? E que pode ser perfeitamente transferido para o contexto de formação, tanto inicial quanto continuada de professores, de modo que esses professores, essas professoras se habituem a esse tipo de situação e consigam, obviamente, tirar o melhor proveito possível, né, dos momentos de diálogo que vão se constituindo no contexto das suas respectivas salas de aula. É isso. Ok, perguntas? Io farei una micro pausa dopo per... Ok. Vamos fazer assim uns 5 minutinhos de pausa, só para a Andréia poder tomar uma água no banheiro, a gente retorna. Dopo farà la pensa. Vediamo il tempo che c'è a disposizione, faccio un taglio un po'. 5 minutos e a gente volta, tá bom, gente? Sabe que ele falou agora uma coisa que eu estava lembrando dos contratos de slides? Eles vão tomar um treinamento musical dele, pedagogia relacional. Todo mundo fica, viu, Andréia? Falou que a Gemília aqui no Brasil. Se parlarei de pensa. Falou que a Gemília no Brasil virou uma coisa. Beh sì. Sabe o que vocês têm que entender? Quando a gente fala do approach de Gemília, das escolas, da prefeitura de resto, fala-se de uma pedagogia relacional. Essa pedagogia relacional nada mais é do que um compilado, assim, uma inteligentíssima ideia, especialmente vinculada pelo Malaguzi, não é só ele, mas assim, especialmente vinculado ali na cidade, por ele, no trabalho dele, de uma soma, de uma certa aglutinamento das pedagogias críticas. Então, Paulo Freire é um autor extremamente valorizado por ele. Eu falo que é mais valorizado na Itália do que no Brasil. André aqui está tomando Vygotsky e Paulo Freire como referência teórica no discurso dele, vocês estão percebendo. Todo o discurso do André está referenciado nesses dois autores.
são autores críticos. A pedagogia relacional, tanto se fala das melhores escolas do mundo, na cidade de Reggio Emilia, é uma pedagogia crítica, em que somam-se autores como Vygotsky, Paulo Freire, Piaget, Brunner, Dewey, na base Dewey, tá? Só para você entender como é que usou esse termo, eu não posso perder de explicar isso para vocês. Ok, allora, grazie della pausa. Io faccio un piccolo salto, ok? Nelle diapositive vi lascio quello che pensavo di dire nella terza parte, ma ho calcolato male i tempi. Allora, questo argomento, che è un argomento più di metodologia della ricerca, ve lo lascio nelle diapositive che consegno ai colleghi. E invece vado avanti. Allora, O André vai fazer um salto, né, nos slides para poder conseguir, considerando o nosso tempo, fechar o pensamento dele. Essa ideia, né, essa ideia anterior que ficou ausente na fala dele é que ele vai deixar depois, né, no compilado geral, tá bom, para vocês terem acesso. Allora, quello che vi presento in modo molto breve, perché il tempo è già passato ormai, è un lavoro, uno studio fatto tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 in lingua italiana, e racchiuso dentro questo libro che si chiama Discutendo si impara. Perché ne parlo? Perché nel mio campo di studi, e soprattutto per gli studiosi di lingua italiana, questo è un punto di riferimento fondamentale. O André vai fazer uma apresentação de um estudo que foi realizado na Itália, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e que tem como referência fundamental o livro que ele está apresentando aqui, Discutindo se Aprende, e que para eles, na Itália, é um livro de referência muito importante quando se fala desse tema di studio. Ecco, questo è stato molto importante anche per noi, ma lascio scritto. Allora, dentro questo studio è stato utilizzato un metodo di lavoro per analizzare una grande quantità di discussioni fatte nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, quindi bambini di 5 anni, su argomenti diversi, argomenti scientifici, per esempio osservazione naturalistica o osservazione di fenomeni fisici, e testi narrativi, quindi discussioni che avevano questi due argomenti, tema scientifico, tema storia, narrazione, eccetera. Ele vai apresentar um método, né, que foi usado para fazer a análise de um grande conjunto de dados coletados com crianças, né, que frequentam aí que a gente chamaria aqui de pré-escola, né, o pré-2, né, dependendo do contexto da escola, ou seja, crianças de 5 anos, sobre assuntos diversos que estão organizados fundamentalmente em 2 grandes grupos. Aqueles que são temas que são vinculados, né, são chamados de científicos, e de um outro lado, como por exemplo, uma observação na natureza, né, que tem um cunho mais científico, e de outro lado, temas que têm um viés mais narrativo, mais de contação de histórias, e assim por diante. Ecco, faccio 2 esempi. In una di queste classi di scuola dell'infanzia sono state fatte 2 discussioni. Una riguardava l'uso della bilancia, quindi l'insegnante ha portato una bilancia, dei pesi, e ha proposto ai bambini di risolvere dei problemi che riguardano l'equilibrio della bilancia, e l'altro tema era l'analisi di una storia tradizionale
che si chiama Masha e l'orso. Então, fazendo 2 exemplos aqui, né? No primeiro foi apresentado às crianças, né? Levado às crianças uma balança, posto a elas o problema de tentar achar o equilíbrio aí, né? Entre a partir da ideia da balança, isso de um lado. De outro lado, foi apresentado para elas um texto, né? De história, né? Que a gente conhece aqui como Marcha e Urso. Che voi conoscete, tutto il mondo. Tutto il mondo, esatto. Come Peppa Pig. Perfetto. Sì, allora, a loro, a queste 2 studiose, Clotilde Pontecorvo è il nome della prima di loro, diciamo la rappresentante più importante di questa scuola. Tra l'altro un gruppo di studiose completamente femminile, non c'era neanche un uomo in questo gruppo qui, che ha fatto i lavori fondamentali in Italia. Allora interessa osservare 2 cose nel discorso dei bambini, degli studenti. La prima è se il discorso si sviluppa in modo continuo, ok? Quindi se nella discussione io dico una cosa, tu dici un'altra cosa che però si collega, il nostro ragionamento va avanti. Então, está chamando a atenção para a gente observar, né, que os estudiosos estavam preocupados em observar 2 questões importantes. A primeira delas diz respeito à narrativa, né, ao discurso das crianças, ao diálogo. Se esse diálogo, se esse discurso ele era contínuo, se ele se mantinha em desenvolvimento. Eu falo uma coisa, o outro fala outra coisa, ele fala outra coisa, e a ideia vai caminhando, vai se aprofundando em relação, né, ao tema discutido. Ecco, la seconda dimensione importante è la dimensione dell'accordo oppure disaccordo. Che cosa succede quando il mio punto di vista va d'accordo con quello di un altro, ma anche che cosa succede quando si confrontano punti di vista diversi. A segunda questão diz respeito às situações de concordância e discordância entre as crianças em função do assunto discutido. O que acontece, né, quando as crianças concordavam e o que acontecia quando as crianças discordavam em relação ao tema discutido. Ok, questi sono concetti. Allora, per fare ricerca empirica devo passare da questi concetti a categorie che si possono usare nell'osservazione, in questo caso nell'analisi del discorso. Quindi são 2 conceitos, são situações, né, conceituais que para a gente pensar isso no campo da pesquisa eu preciso transferir, né, esses conceitos para um cenário mais concreto, né, ou seja, para categorias que me permitam fazer a leitura e a análise daquelas narrativas, daqueles dados. Ecco, allora io avevo previsto di farvi provare a analizzare un testo. Non credo che faremo in tempo, però proviamo. Queste sono le categorie che in quello studio sono risultati più importanti. Allora, da un lato c'è l'accordo e il disaccordo. Se io sono in accordo lo chiamo continuazione. Il mio intervento nella discussione continua il tuo intervento, in accordo. Oppure c'è l'opposizione. Una cosa importante che loro hanno osservato, loro hanno fatto questa differenza tra un contributo minimo oppure un contributo più esteso. Questo fa una certa differenza nel loro quadro di riferimento, perché se l'intervento del bambino è soltanto piccolo e limitato, è una qualità minore di discussione rispetto a quando invece il bambino, lo studente, è invogliato a fare un intervento più elaborato, più esteso. Então aqui ele está apresentando as categorias que são mais significativas dentro do estudo, né, que ele está trazendo recorte, e aqui a gente tem as categorias, elas estão colocadas, então aqui, palestra da criança, ou seja, são situações em que as crianças estão conversando entre si, situações de acordo e situações de desacordo, né? Então, os pesquisadores analisaram a partir dessas 2 situações. Em relação às situações de acordo, havia a ideia, né, a categoria ou seja, da continuação da conversa, ou seja, a conversa estendida, ou quando as crianças conseguiam desenvolver ou manter a conversa ativa, né? E quando havia a discordância,
duas questões eram avaliadas, né? A oposição, como é que se dava essa oposição, né? Ele está chamando de oposição elaborada, ou seja, quando havia uma, né? Quando a criança questionava a fala da outra de maneira mais organizada, com um pensamento mais organizado, e uma outra questão observada era a contraposição. Então, eu falo, vem a oposição, e eu faço uma contraposição, né? Também de maneira mais elaborada, mais organizada. E os pesquisadores também distinguiram, né, tanto na situação de convergência quanto de concordância quanto de discordância, eles avaliaram, entre aspas, o tamanho da resposta, da fala da criança, né? Então, entre respostas mais simples, que era aquela fala mais curta, mais objetiva, e uma resposta quando é mais longa, né, mais elaborada, quando a criança falava mais, apresentava uma ideia mais alongada, mais elaborada, mais pensada. Eles fizeram distinção também em relação a isso. Invece, per analizzare il discorso del professore, vengono utilizzate queste 3 categorie che noi abbiamo già, questa in realtà ne abbiamo già parlato, perché ripetere e riformulare era anche nel modello di Michaels e O'Connor, e poi hanno voluto studiare qual è l'effetto delle domande. Allora, questo non è fare domanda, ripetere, riformulare non ha l'aspetto di una domanda. Queste sono domande. Hanno osservato cosa succede quando il professore fa domande di spiegazione, domande di chiarimento, cioè io ti chiedo di essere più chiaro, oppure domande di spiegazione. Con la domanda di spiegazione io ti chiedo di dare delle ragioni. A segunda, na parte de baixo, então, está relacionado ao discurso do professor. E aqui são três categorias. Aí, na primeira, a gente já falou anteriormente, né, a ideia da repetição e da reformulação, não são exatamente perguntas, né? Então, está chamando mais atenção para os 2 elementos de baixo, né, que seriam perguntas, né, que é quando o professor pede para a criança explicar melhor aquilo que ela falou. Não ficou muito claro, você pode esclarecer o que você está querendo dizer? Você pode ser mais específico na sua fala? Não entendi. O professor joga esse questionamento à criança, de modo que ela clarifique a ideia apresentada. E a segunda categoria é quando há uma solicitação de explicação, propriamente dita. Você explica por que você está dizendo isso? Por que você falou isso? Me explica melhor. Qual que é a justificativa que você tem para estar dizendo isso? Sei lá, qualquer assunto, um exemplo de una parola, una fala, una frase che possa esigere una spiegazione, non so, non mi viene adesso, Andrea. Allora, questo Esatto, sì. Sono domande che di solito iniziano con perché. Perché? Ti chiedo il perché. Perché você disse isso? Me explica melhor. Explica por que você está pensando dessa forma, enfim. Allora, io faccio così, visto che voi conoscete la storia di Masha e Orso, io vi propongo questo. Allora, so che non vi ho spiegato abbastanza bene lo schema delle categorie, però vi chiedo di fare questo. Noi vi diamo un estratto di una discussione, di queste discussioni fatte da bambini di 5 anni sul tema della storia di Masha e Orso. Então, ele vai propor a gente um pequeno exercício que tem relação com esse quadro, né, que ele está apresentando, tipo das categorias. Esse exercício é um extrato que foi retirado da pesquisa, que tem relação, claro, com a história, né, da Masha e Orso, um diálogo entre as crianças e a professora. E a ideia, embora a gente não tenha conseguido, né, por conta de tempo, aprofundar nas categorias, acho que a ideia é que vocês façam esse exercício, né, olhando a narrativa, as falas aqui das crianças, no diálogo, vocês tentem entender ou chegar naquele modelo. Quando a conversa é contínua, ou seja, quando há um acordo em relação ao assunto, quando há oposição, quando o professor pede explicação, quando o professor pede
que a criança clarifique, especifique o que ela está dizendo de maneira mais clara. Questa idea, giusto? Perfetto, penso. Sì, sì. Vi dico qual è il tema su cui discutono questi bambini qua, in questo momento. La storia tradizionale di Masha e Orso, che non coincide precisamente con quella del cartone animato, sostanzialmente è la storia di questa bambina che a un certo punto riesce a liberarsi dall'orso che l'aveva catturata con una idea, cioè si nasconde dentro un cesto, vero? Ok. Loro sono arrivati a discutere su questo punto della storia, cioè, ok, l'orso non si è accorto, non ha realizzato che Masha era dentro il cesto. Che cosa poteva fare per invece scoprire che Masha era dentro il cesto? Poteva sentire il peso del cesto, poteva sentire, come in effetti, l'odore della bambina. Insomma, loro discutono intorno a questo punto della storia. A narrativa, né, o recorte da história que vocês vão trabalhar aqui tem relação com essa explicação aqui. Ó. A discussão é sobre a história da Masha. Nessa história, o urso sequestrou Masha e que por sua vez enganou, né, que por sua vez é enganado por ela, né, a Masha acaba enganando o urso. Então ela escapa, né, do urso e se esconde dentro de uma cesta. Aí o professor pergunta, qual teria sido a atitude mais inteligente do urso para descobrir onde Masha estava escondida? Quais são as possibilidades? Né? Essa foi a pergunta que a professora fez para as crianças, e aí a narrativa, todo o diálogo aqui vai se dando em função dessa pergunta. Io vi lascio 2 minuti per leggere, nel senso che è anche una questione di metodo. Quando devo fare la codifica di un testo, di un discorso, io prima leggo tutta la discussione, oppure l'ascolto, guardo il video, non comincio dalla trascrizione, un turno alla volta a mettere i codici, perché così non riesco a capire il significato complessivo del ragionamento. Prima leggo, in questo caso leggiamo un piccolo pezzo. Está falando aqui num contexto, né, de pesquisa, obviamente, ele vai, antes de fazer, né, essa imersão de analisar os excertos, né, as falas, o diálogo, ele vai olhar a história, vai olhar o vídeo, no caso aqui, né, vai ver o vídeo, né, o episódio da Masha, vai olhar a narrativa como um todo, enfim, vai se inteirar melhor de todo o contexto para depois fazer uma leitura mais específica e tentar chegar na definição, né, na análise propriamente dita. Mas aqui nesse caso, aqui, obviamente, a gente não vai conseguir fazer isso, mas ele está sugerindo que a gente faça a primeira leitura, né, do diálogo aqui, para depois a gente entrar na tarefa propriamente dita. Então, um minutinho para vocês verem essa ideia. Io spero che funzioni in portoghese, che si capisce. Non si capisce. Perché questo estratto qui viene da una situazione sperimentale, quindi diciamo che
la maestra che ha fatto questa discussione in classe qui li lasciava veramente discutere e contrapporsi, cioè di guida, però. E questi sono bambini di una scuola di periferia di Roma, che se leggi l'originale è un'altra cosa, nel senso che hanno un modo di esprimersi che è anche da galletti, non so come dire, cioè proprio Immagino, sì. Sì. L'idea qua, un metodo qua, il codice. Se volete potete provare a scrivere di fianco in questa colonna qui cosa trovate. Vi rifaccio vedere questo. Se riconoscete qualche cosa, dopo io vi faccio vedere come le due autrici di questo studio hanno codificato, che categorie hanno usato per questo A discorso. ideia é que vocês possam, apenas como exercício, obviamente, tentar chegar aí numa análise, aí, né? Tentar usar essas categorias para tentar chegar em uma análise. Depois ele vai mostrar como é que as pesquisadoras fizeram a leitura Aquelas dessas últimas ali, as séries. todas elas ali. Todas Tanto elas. da criança quanto da professora. Se pensi che sia troppo tardi lo facciamo direttamente insieme. No, aspettiamo un attimo, tranquillo, sì. Che sia tranquillo. Questa l'ho scelta perché questa è proprio una disputa, proprio quasi più conflitto che tra piazza e questo fa vedere bene come il conflitto, il confronto, no? Genera un sacco di interventi più lunghi dove loro argomentano. Mais um minutinho para a gente poder, só para ele poder apresentar a ideia, a gente entender, né, como foram analisadas essas narrativas. Vamos ver como é que a gente se deu hoje. É muito interessante, sem dúvida. Para quem vai na área de pesquisa,
É uma experiência interessante, como se a gente tivesse um par de dados que não querem analisar, então tabular, categorizar, na verdade, categorizar. E pensem vocês como professoras, né, professores, como é que vocês vão lidando com essas situações de diálogo, né? Como é que a professora foi se posicionando frente a essas categorias, né? Claro, são pontuais aqui em função de uma pesquisa, mas como é que a gente vai conduzindo a Olha, não conversa? sei se eu saberia categorizar certo. Mas se professor acha que sim. É difícil, gente, é assim, É que a gente está é um recorte. com Né? teatrozinho. A gente não tem o contexto inteiro, então dificulta um pouquinho, né? Mas é um bom exercício, uma boa experiência. Naturalmente non è necessario categorizzare tutto, nel senso che poi questo non è un sistema di categorie esaustive. Ci sono delle cose che questo sistema non sa analizzare, quindi... É apenas um exercício, tá, gente? Sem grandes preocupações em relação a que a gente possa compreender aquele processo. Tá? Sì. Allora, adesso andiamo a vedere come hanno lavorato loro su questo stesso testo. Allora, vedete, innanzitutto, una cosa che vi faccio notare io, in una situazione normale di conversazione scolastica basata su domanda, risposta, valutazione, è molto raro trovare dei turni di discorso fatti dagli studenti un po' estesi, un po' elaborati, perché se il mio compito è rispondere e se alla mia risposta segue una valutazione, la mia preoccupazione è capire cosa c'è nella testa del professore e dire il meno possibile, come una persona interrogata in tribunale. Devo dire il meno possibile. La cosa giusta, solo quella di cui sono sicuro, cioè quella che penso che sia nella testa del professore, ma breve. Una risposta breve è meglio. Numa situação cotidiana em que a gente tem aquela estrutura, né? Pergunta, responde e tem retorno de avaliação, né? Aquela coisa bem standard. Normalmente, o que a gente vai observar são falas bastante, das crianças na resposta, são respostas bastante simples e curtas, né? Aquela coisa bem... porque a intenção, nesse caso, é entender ou buscar, identificar qual é a ideia que está na cabeça do professor, da professora, e não avaliar, questionar, discutir, problematizar aquele assunto, mas só tentar descobrir, responder o que ela quer. Então, por isso que as respostas são bem objetivas e curtas. È un mio bias culturale o funziona così anche in Brasile a scuola? No, funziona così. Ok, È uguale. Sì. va bene.
E aí fica, né, com aquela história do tribunal, né? Quando a gente está na frente do juiz, a gente fala o menos possível, né? Para ser correr o menos risco possível. Então é mais ou menos essa a ideia. E invece, per esempio, in questa mossa qui, vedete come il professore fa una riformulazione di quello che ha detto il bambino. Ora, adesso questo non è stato categorizzato perché è un turno interrotto. Questa, per esempio, dove un bambino di 5 anni usa anche il sarcasmo, io non so se questo è normale nella vostra cultura. Diciamo che questi bambini, questa conversazione è stata registrata a Roma, in una scuola di periferia di Roma, dove il confronto di idee anche con il sarcasmo è abbastanza normale e il professore non ha censurato questo, ha lasciato che il confronto si svolgesse nei modi di quella cultura lì. Então, está chamando a atenção para a fala da professora, no caso, né, que é uma fala de reformulação, pura e simplesmente. Ela só reformula uma ideia, mas ela não joga, ela não propõe nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de... né, ela apenas reformula. A fala 3 da Federica não foi categorizada porque ela interrompe, ela não dá continuidade, então fica difícil de você... Ele chama atenção para a fala do Fausto, que usa de um certo sarcasmo, né? Pergunta se isso faz parte do nosso cotidiano, de certa maneira sim, mas ele fala que esse tipo de postura das crianças é muito comum no contexto onde foi coletado os dados, ou seja, uma escola de periferia de Roma, em que as crianças, né, habitualmente fazem esse tipo de narrativa, e que nesse caso não foi interrompida pela professora, porque em tese é cotidiano, faz parte da rotina, do cotidiano. In quella cultura questo comportamento non è aggressivo, è normale, ecco, voglio dire. Se non è un comportamento aggressivo, è considerato normale. Una cosa che vi volevo fare notare è che i bambini si interrompono, a volte le voci si sovrappongono un po', perché quello che nasce qui è una disputa, una discussione dove si confrontano più idee. Ora, nel momento in cui i bambini si contrappongono tra di loro, cioè c'è il conflitto, è un conflitto utile, nel senso che se io voglio dimostrare a te che ho ragione, io sono costretto a usare il linguaggio a un livello abbastanza complesso e a tirare fuori il ragionamento, a renderlo esplicito, perché io devo dimostrare davanti agli altri che ho ragione. E se lo faccio semplicemente dicendo no, ho ragione io, non funziona, non vinco la disputa. Io devo tirare fuori delle giustificazioni migliori. Questo è estremamente stimolante dal punto di vista cognitivo e linguistico per il bambino. Então, ele começa assim, quando as crianças estão conversando entre si, ou seja, né, discutindo um assunto, aquela coisa que você já conhece, né, gente? Todo mundo fala ao mesmo tempo, as falas vão se sobrepondo, gera uma certa confusão, mas há um certo tempo, quando elas conseguem criar uma certa dinâmica de debate, a gente vai percebendo que elas tendem a sempre a buscar sustentar o seu argumento, né, perante os colegas. Então, isso vai ficando claro aqui na narrativa, isso que ele está chamando a atenção. E neste processo de discordar do meu colega, para eu fazer isso, eu preciso necessariamente estruturar um pensamento mais aprofundado, mais elaborado, preciso justificar melhor aquele meu argumento para poder se sobrepor ao argumento do outro. Se eu responder, não, eu tenho razão, porque eu acho que é assim, eu não consigo criar uma dinâmica que derrube o argumento do meu colega. Então, para que eu faça, para que eu consiga efetivamente fazer avançar o debate, eu preciso apresentar uma ideia mais consistente do que aquela que o meu colega apresentou, e assim sucessivamente.
E o André está chamando a atenção que este processo de ir mediante, na medida que o discurso vai avançando, que o diálogo vai avançando, e elaborando cada vez mais os meus argumentos e contra-argumentos, esse processo é extremamente importante do ponto de vista do linguístico, ma anche cognitivo, nel senso che cognitivo devi e argomentare. linguístico, exatamente. Eu vou fazendo com que a minha capacidade de elaborar, de pensar, fique mais tanto cognitivo quanto linguistico. E questo è uno dei tipi di scambio che queste autrici valorizzano. Non si tratta in realtà di una disputa competitiva, nel senso che poi il gruppo condivide un obiettivo comune. Non è questione di vincere il debate stile americano-Stati Uniti, non è il debate, è la discussione. La discussione è un lavoro collettivo in cui si cerca di raggiungere la risposta più ragionevole in modo condiviso. Prima si confrontano le idee, ma poi si raggiunge una risposta condivisa. Embora haja novamente um conflito, ou seja, confronto de ideias, oposição, proposição, etc. tal, que é próprio desse movimento do diálogo, as crianças tentando entender e chegar a uma resposta, né, para o problema posto, embora haja esse conflito. Claro que a ideia aqui não é saber quem venceu, quem não venceu, quem ganhou, quem não ganhou o debate, né? Mas, ao contrário disso, é conseguir, a um certo momento, e a partir, né, desse diálogo coletivo, chegar à resolução do problema, ou seja, responder à pergunta feita, nesse caso, pela professora, né? Isso vai, aos poucos, na medida em que o diálogo vai avançando e os argumentos vão sendo apresentados, o coletivo, as crianças vão conseguindo chegar a uma solução para o problema que seja, de fato, pensado coletivamente, e não individualmente. Sim. Ecco, l'ultima cosa che vi dico, perché il tempo è veramente finito, è questa. Questo tipo di analisi a livello micro può essere fatta con un atteggiamento, con un metodo completamente qualitativo, ok? Uso delle categorie di analisi, le applico queste categorie a una discussione e la esamino, la analizzo. Però anche il trattamento quantitativo dei dati in questo caso è possibile. Io posso contare le frequenze di ogni categoria e posso fare un'altra cosa che dal punto di vista statistico è un po' più complessa, ma non tanto, che è l'analisi delle sequenze, ovvero mi faccio questa domanda: che cosa precede e che cosa segue un tipo di intervento? Per esempio, io sono curioso di sapere che cosa succede come probabilità dopo che il professore ha fatto una riformulazione. É um tipo de pesquisa que tem um cunho, obviamente, mais qualitativo, então tem as categorias, eu vou fazer uma leitura mais qualitativa das narrativas, né? Mas ela também pode ser pensada do ponto de vista quantitativo, né? Ou seja, eu posso olhar para esses dados e tentar, enfim, levantar do ponto de vista estatístico uma informação que me seja interessante, que me seja, né, que tenha como, enfim, que me apresente alguma, né, validade do ponto de vista de entender o fenômeno. Então, ele dá o exemplo, eu posso, dopo il professore, Faccio vedere, guarda. Ecco, noi prima abbiamo visto una disputa, che è un tipo di scambio. Questa è una continuazione mutua, reciproca in italiano. Okay. Cioè, io studio con quale probabilità, quando l'insegnante, il professore fa una riformulazione, con quale probabilità segue quello che dal punto di vista teorico io desidero, cioè un intervento
esteso, elaborato da parte dei bambini. Questo tipo di analisi mostra che quando il professore usa quella mossa di conversazione, probabilmente la risposta che ottiene sarà una continuazione estesa, che in molti casi prosegue non solo tra insegnante e studente, ma anche tra più studenti. Ecco. Então, dá um exemplo aqui de uma leitura que pode ser feita de modo mais quantitativo. Então, depois de uma intervenção do professor, da professora, fazendo uma reformulação, o que acontece? Qual que é a probabilidade, né, dessa conversa ter continuidade? Né, que é aquilo que eu estou observando, né, que é a minha intenção de pesquisa, meu objetivo, né, saber qual é a probabilidade da conversa continuar, das crianças darem continuidade àquele diálogo. Aí, então, ele chega aqui, né, a um número, né, de porcentagem que indica que há uma boa probabilidade de que a conversa tenha prosseguimento, seja entre professora e criança, seja entre crianças e crianças. É um exemplo de como eu posso usar quantitativamente os dados. E questo anche è un altro aspetto della ricerca, è importante, è altrettanto interessante, nel senso che io posso aver formulato una ipotesi, però devo poi trovare dei dati che dimostrino che questa ipotesi nella realtà, almeno in alcuni contesti, è verificata. Questo fa parte del fare ricerca in modo scientifico, quindi ecco. Okay. Bom, só para fechar, então, tá, ele fecha aqui dizendo que essa é uma outra forma, um outro modo a gente olhar para a pesquisa, também válida, né? Um modo de buscar validar uma hipótese estabelecida inicialmente, como se faz em qualquer outro tipo de pesquisa, né, que é perfeitamente factível, né, do ponto de vista quantitativo, a depender, obviamente, daquilo que eu estabeleço como objetivo, como intenção. Tá? E aí, né, a partir dessa fala, a gente vai encerrando, né, a nossa atividade, vou passar a palavra ali para fazer o encerramento da nossa manhã de quarta-feira. Tá, só agradecer a professora Andréia, pela oportunidade, né, estar aqui conosco. Amanhã nós temos uma outra atividade, né, Carla? Você pode relembrar aí o horário, local, com a Andréia. Amanhã na sexta, para que a Carla já vai recuperar no dia. Para vocês aproveitarem, né, a permanência dele. Amanhã vai ser o ciclo de debate sobre pesquisa educacional, vai ser aqui mesmo no NAP, só que a sala vai ser 3/4, a partir das 10 horas, das 10 às 12. Aí é uma roda de conversa. Uma coisa mais... É conversar com ele mesmo. E na sexta-feira, também aqui no NAP, nessa mesma sala, vai ser sobre promover a alfabetização imediata e a competência narrativa nell'ECA attraverso la narrazione digitale e projeto Erasmus mais Histórias. Vai ser também uma conferência nessa sala. Não é uma conferência, tá? Então, aberto. E aí vem, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, gente. André, grazie. Muito obrigado. Muito bem, gente. Quem está online, eu agradeço a presença online. E amanhã nós teremos também a atividade, como a Carla anunciou. E na sexta-feira, vocês podem participar também online, caso necessário. Tá bom? Muito obrigada por falar de falar tchau. Tá aqui, dá para ver, peraí. Tchau, gente. Cadê onde eu falo tchau? Tchau. Muito obrigada.